Olá, hoje eu vim trazer uma reflexão de um texto bíblico que está em Gênesis, no capítulo 3, e especialmente no verso 7 e verso 11, onde no verso 7 tem-se escrito o seguinte: que foram abertos os olhos de ambos, leia-se Adão e Eva, e ambos conheceram que estavam nus e fizeram para si aventais, coseram folhas de figueiras para fazer esses aventais. E no verso 11, o Senhor Deus, ele fala com Adão, perguntando a Adão: quem é que te mostrou que tu estavas nu? Por meio dessa pergunta, o Senhor está dizendo que uma pessoa lhe mostrou, mas logo em seguida, em sequência, o Senhor diz a Adão o seguinte: por acaso tu comeu da árvore que eu ordenei para você não comer? Diante disso, nós vemos que tem uma ordem expressa do Senhor dizendo para Adão não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, ele talvez na inatividade, na passividade com que Deus pediu para que ele ficasse diante da situação específica da árvore, ele ouviu vozes que permeava o contexto pelo qual ele vivia, que foram as vozes de uma pessoa que ele amava e que também o amava. Porém, talvez na atitude de proatividade, debaixo das circunstâncias de querer uma ação, ele comprou a ideia, ele absolveu a ideia de Eva que foi dada pela serpente. Então, nesse desencadeamento de processo que se começa pela serpente e que chega a Eva e agora de Eva passa a Adão, nós podemos observar que há momentos na nossa vida que nos parece que Deus, ele nos diz para nós ficarmos quietos, pacientes, não deixar que venha sobre nós a sobrecarga da ansiedade. De certo modo que já no Novo Testamento, no livro que nos escreve o apóstolo Pedro, diz que nós devemos de lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. No entanto, talvez com a percepção ou com a opinião de que nós devemos de ter proatividade naquilo que Deus nos ordena expressamente para nós não fazermos, nós tomamos uma atitude nesse sentido precipitada, em uma precipitação, ouvindo vozes de pessoas das quais nós não deveríamos ouvir, mesmo que nós a amamos, como foi o caso de Adão. Nessa cena, nesse cenário, nós descobrimos algo como Adão e Eva descobriram. E a Bíblia fala que eles tiveram a visão. De certo modo que, talvez, quando nós falamos de visão, muitas pessoas, principalmente no meio evangélico, consideram a visão como algo bom. No entanto, nesse aspecto, nesse sentido, onde Deus fala para nós não irmos, onde Deus estabelece limites, fronteiras, e nós ultrapassamos essas fronteiras, nesse aspecto, essa visão que se tem não é uma visão boa, é uma visão de um novo conhecimento, mas um conhecimento que precipitará para o mal, que foi o caso que aconteceu com Adão e Eva.
eles conheceram que estavam nus. Então, diante de circunstâncias em que, na verdade, não eram para eles tomarem atitudes, não eram para eles fazerem nada, não era para ter ato, eles, nessa passividade, talvez impaciente, onde a obediência manda nós pararmos, onde a obediência nos traz limites, e vem uma voz e diz: você tem que superar esses limites. E nós vamos, e com uma coragem exacerbada e desnecessária, ultrapassamos esse limite e conhecemos aquilo que não necessitávamos conhecer. E diante desse conhecimento daquilo que nós conhecemos agora e que não necessitávamos conhecer, vem algo que faz com que tenhamos agora uma necessidade criada pelo fato de desobedecermos, de fazer aquilo que nós não deveríamos de fazer. E agora eles têm a necessidade de... criou-se a necessidade de cozer folhas de figueiras para fazer aventais. Então houve agora o início de um trabalho, de um processo, que começou pela circunstância de desobedecer uma ordem expressa de Deus. E eles agora, de uma necessidade que não se tinha, cria-se uma nova necessidade, da qual vai gerar outra necessidade. E por meio de uma outra necessidade terciária, inicia-se um processo de necessidades que é gerada pelo conhecimento adquirido, de modo que o conhecimento adquirido, ele não se soma, ele se multiplica, até a qual o Senhor, ele diz em sua palavra que por multiplicar o mal, o amor se esfriaria, e que nos últimos dias se multiplicaria a ciência, o conhecimento seria multiplicado. A multiplicação do conhecimento, e aqui a gente não está dizendo o conhecimento bom, mas o conhecimento em si, no sentido de mal ou ruim, ou até mesmo, em certo sentido, de um conhecimento neutro. Muitas das vezes, conhecimentos que outrora não eram necessários, hoje se fazem necessários, porque houve um desencadeamento de conhecimento, assim como houve também ali lá no Jardim do Éden, com o início em Adão e Eva. Diante desse processo, nós percebemos que Deus chega e traz à tona a desnecessidade de se fazer aventais. Não era necessário, mas a partir daquele momento foi criado uma necessidade. O mal gera necessidades, o pecado gera necessidades. O pecado gera necessidades. O conhecimento gerado vai gerar necessidades nas pessoas. E em Adão e Eva foi imediato a necessidade de aventais. E as consequências, aquilo que não se deveria fazer, é dor, sofrimento, angústia, como chegou para a serpente que induziu a Eva. Sobre o seu ventre andaria, o pó se levantaria da terra, e pela boca da serpente o pó adentraria. Já a Eva multiplicaria, não somaria, não aumentaria no sentido de somar, mas multiplicaria, e vem uma outra palavrinha no texto bíblico, grandemente a sua dor. De modo que estava falando aqui da concepção,
de gerar filhos, e filhos na palavra de Deus é bênção, significa bênção. Então, o desejo, o sonho que nós nutrimos, a bênção de Deus, que filhos são bênçãos de Deus, antes poderiam nos dizer que era vindo sem sofrimento ou sem muita dor, mas agora aumentaria, multiplicaria grandemente a dor que antecede a bênção. Para o homem desobedecer e trazer para si a maldição, o que antecede a maldição não é a dor. A dor é consequência da maldição que foi buscada. Já a bênção, a partir de então, para ela ser gerada e vir até nós, chegar até nós, há um espaço de tempo que a antecede. E este espaço de tempo que a antecede é o espaço de tempo da dor. Não é somente Eva que extrai a bênção a partir da dor, depois do momento que faz aquilo que não deveria fazer. No caso de Adão, da mesma forma, a palavra de Deus diz que a terra foi amaldiçoada e ele extrairia dessa terra amaldiçoada o seu sustento. Diante disso, o sustento é a bênção de Deus, que sairia da maldição, ou seja, do lugar onde se fez aquilo que não se deveria fazer e que agora há uma necessidade de fazer, que é extrair de lá o sustento, ou seja, a bênção para si e para a sua família. Então, para se extrair a bênção da maldição, o alimento, que é uma bênção de Deus, é necessário, diante desse contato, diante desta interlocução, dessa mediação, desse contato para extrair o que vem antes de se beneficiar com a bênção que é extraída da maldição, se tem a dor, o suor, o sangue que é derramado para depois se ter a bênção. Então veja bem que antes de se escolher fazer, praticar o mal, o que se tinha era o bem. Mas agora, para nós termos o bem, é necessário extrair do mal aquilo que é bom. Diante disso, nós vivemos de um mundo que está impregnado de coisas más, de coisas ruins. E é necessário que nós, com a sabedoria de Deus, viemos sofrendo, com angústia, com dor, extrair deste mundo amargo as bênçãos que Deus tem para nós. E Deus é aquele que transforma a maldição em bênção. Que Deus nos abençoe. Amém.